Graça e paz, povo de Deus, estamos aqui para mais um vídeo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Gente, é muito bom poder gravar vídeo porque eu me sinto assim. Obrigada, Jesus, que eu sou instrumento nas suas mãos para fazer a sua obra, que sem Ele eu nada posso fazer. Sempre antes de eu começar o vídeo eu sempre oro, sempre tem aquele momento de reflexão ali com o Senhor, porque sem Ele a gente nada pode fazer, muito menos eu, né, gente? Então, vamos falar aqui sobre um tema muito legal hoje, mas antes disso eu quero te pedir, compartilha desde já esse vídeo, comenta, curte. Semana passada saiu um vídeo muito bom, muito abençoado, mas eu tô vendo que as visualizações estão caindo e o povo não tá dando like, e isso não ajuda. Então, gente, por favor, visualiza o vídeo, vê que Deus quer falar com vocês, compartilha, curte, porque é muito importante para que o vídeo ele tenha um maior alcance de novas pessoas, de pessoas daqui do canal. E isso ajuda muito a que a palavra do Senhor, através da minha vida, ela venha alcançar outras pessoas também. Amém? Mas abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 7. Hoje iremos falar de uma figura muito importante, de uma pessoa muito importante na palavra do Senhor. E essa pessoa é Noé. Quem nunca ouviu falar de Noé, gente? O que fez a arca. Tem até a música, das crianças falando a Arca de Noé, mas quem não conhece Noé? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Noé e foi algo que, estudando a palavra do Senhor, com o Senhor abriu os meus olhos e através da Bíblia de estudo também abriu os meus olhos para me atentar a isso que antes eu não tinha me atentado. Eu já li a Bíblia toda, mas já li Gênesis, mas não tinha parado para me atentar nisso e talvez você também não tenha se atentado. Então vamos lá descobrir junto comigo? Na verdade eu já descobri, mas enfim, vamos lá. Lá no capítulo 7 de Gênesis, eu não vou ler o capítulo todo, eu vou ler só um versículo e depois eu vou ler outro versículo de outro capítulo, porque é dois pontos fundamentais que eu quero destacar com vocês. Lá no capítulo 7, no versículo 1, diz assim: E o Senhor disse a Noé: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nesta geração. E aí o Senhor, antes de dar ordem para que Noé entre na arca, o Senhor se agrada de Noé e fala com Noé para ele construir uma arca e que ali o Noé e sua família e alguns animais seriam separados para não morrerem com o dilúvio que Deus iria mandar para a terra. Por que Deus decide fazer com que o dilúvio ele venha e acabe com a humanidade e muitas coisas que estavam ali? Por causa do pecado. Então o Senhor ele permite que o dilúvio venha, que venha água, que chova durante 40 dias e 40 noites, para que aquilo ali que ele estava vivendo se acabasse na água. E os únicos que foram salvos é Noé e sua família, seus 3 filhos, suas 3 noras e sua esposa. Por quê? Porque a conduta de Noé, o que Noé era, agradou ao Senhor e o Senhor viu graça nele e a partir disso o Senhor resolve salvar Noé e sua família e a partir dele começar ali de novo a humanidade que antes estava pecando tanto e que estava transgredindo tanto contra o Senhor. E aí a gente vai lendo ao longo de Gênesis, a gente vai lendo alguns capítulos e a gente vê que o Senhor dá ordem a Noé e Noé constrói essa arca muito grande e a partir disso, quando chega o momento do dilúvio chegar, o Senhor dá uma ordem para Noé, que foi esse versículo que a gente leu. E o Senhor diz: Vem tu e toda a tua casa para dentro da arca, pois a ti eu vi como justo diante de mim nessa geração. Então, diante de todas as pessoas que estavam ali, o único que Deus viu como justo foi Noé. E o Senhor resolve salvar ele. E ele fala: Vem, porque agora era o momento que ele já tinha terminado de construir a arca. E o Senhor diz para ele: Vem, agora é o momento de você vir entrar para que vocês sejam salvos do dilúvio. E Noé, ele obedece ao Senhor. Ali Noé entra com a sua família, os animais, a partir da ordenança do Senhor,
eles também vão, e a gente vê que há uma escolha do Senhor entre os animais. Se você for parar para ler, você vai ver que Deus foi fazendo tudo conforme a vontade dele, e Noé só foi seguir na ordem do Senhor. E esse é o primeiro ponto. O Senhor fala, vem, e Noé e a sua família entra na arca. Aí lá no capítulo 8, andando durante a história, a gente vê que acontece o dilúvio, muitos animais morrem, a humanidade, e daí por diante a terra fica devastada, todos os montes são cobertos por água, e você vê que é uma coisa, digamos que terrível, porque tudo, né, perde a vida. O Senhor faz com que a água comece a baixar, diminuir. E a partir disso, Noé, ele manda corvo, manda pomba, para que ele saiba se a terra já está tendo lugares onde a água já abaixou completamente. Depois de um tempo, ele vê que a pomba que ele envia, ela vai, mas não volta. Então, a gente tende a pensar que ela achou um lugar para descansar e ficou por lá, comendo e descansando lá. Então, tem um lugar seco. Só que Noé, ele chega a abrir uma parte da arca, ele chega a soltar a pomba, ele chega a ver que a água está abaixando, mas Noé não sai da arca. E aí lá no versículo 16 do capítulo 8, o Senhor diz, e Deus falou a Noé dizendo, vai adiante da arca, tu e a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Então, o Senhor dá primeiro a ordenança no capítulo 7, vem, para que eles entrassem na arca, e depois no capítulo 8, o Senhor diz, vai, sai, agora dá para vocês saírem da arca. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês. Vem e vai. Como assim, Thaís? Estudando nessa Bíblia aqui, que agora eu quero ler de novo a Bíblia durante a Bíblia toda, e essa Bíblia aqui é a Bíblia de Spurgeon. E aqui embaixo, não sei se vai dar para ver direito, mas aqui embaixo ela tem explicações de alguns versículos. E ela tem essa explicação de cada versículo. E depois que eu leio ali o capítulo, eu vou vendo o que o autor está explicando sobre aquele versículo e aquele capítulo que eu li. E foi aí que o Senhor me abriu os olhos para algo que eu nunca tinha parado para prestar atenção em relação a Noé. Eu quero destacar com vocês aqui alguns pontos. Esses dois primeiros pontos que destaca no versículo 7, no versículo 8, no versículo 7 é, vem tu e toda a tua casa. Então, eles entram na arca. Depois, no capítulo 8, no versículo 15 e 16, vai adiante da arca. O Senhor está falando, sai da arca, agora vocês podem sair. Ou seja, Noé teve uma ordenância de Deus para entrar na arca e depois para sair da arca. E a gente vê que Noé, ele removeu a cobertura da arca e olhou para fora, mas ele não saiu até que Deus ordenasse que ele fizesse isso. Então, Deus, ele dá uma ordenância para Noé desde o início, constrói a arca, entra tu e a tua família, é animal assim, assim que vai entrar, é um casal de cada animal, assim, assim. Então, Deus vai dando as ordens a Noé e ele vai obedecendo cada ordem que para ele ali é dada. E uma coisa que me chama atenção em Noé é a obediência. Obediência. No capítulo 7, no versículo 1, diz que ele era o único justo da sua geração. A gente vê que ele era alguém justo ao ponto de ser completamente obediente à voz do Senhor, ao ponto de seguir as ordenanças do Senhor no tempo que o Senhor lhe ordenava. Isso, para mim, assim, foi algo muito importante, porque ele obedecia ao Senhor no tempo que o Senhor mandava. Não era assim, o Senhor mandou hoje, ele obedecia amanhã. O Senhor mandava hoje, ele obedecia hoje. Constrói a arca, a gente vê que Noé já começa a ele construir. Entra, a gente vê Noé já indo. Então, o que acontece? A gente vê a obediência de Noé ao seguir as ordens do Senhor. E o que a gente deve aprender? A ser obediente às ordens do Senhor. A gente precisa estar diante do olhar do Senhor como alguém justo, como alguém que é obediente às ordens do Senhor.
É importante que quando o Senhor mande a gente fazer alguma coisa, a gente faça de imediato. Não espere o outro dia, não espere daqui 5 dias, daqui uma semana, um mês, anos. Ah, o Senhor me mandou largar a bebida, mas eu só vou largar daqui a um ano. Ah, só ano que vem, Senhor, só esse ano vai ser de despedida. Não, não é no seu tempo. Você não escolhe quando você vai obedecer. Você precisa escolher ser obediente imediatamente. Então a obediência ela tem que ser imediatamente, não pode ser uma negociação onde você escolhe quando você vai ser obediente. Sabe por quê? Porque você só vai estar prejudicando a você mesmo. Imagina se Noé constrói a arca, mas o Senhor fala assim, vem. E ele fala assim, Senhor, peraí que eu vou fazer outra coisa aqui antes. Imagina, o dilúvio ia vir, ele ia morrer a família toda. Então ele precisou obedecer de forma imediata ao Senhor. Então a gente precisa seguir esse exemplo de Noé e ser imediatista quando o Senhor nos ordenar alguma coisa. Temos que ser obediente naquele momento em que o Senhor fala, vem, a gente vai, a gente ir, entende? Então a gente precisa ter obediência ao Senhor no tempo em que o Senhor nos manda. Noé, a gente vê que ele obedeceu ao entrar. E aí, uma coisa que para mim é muito forte, que Noé ele obedece ao entrar e ele também obedece ao sair. Porque você vê que ele abre, se você parar para ler, estudar capítulo 7, capítulo 8, você vai ver que ele abre, como eu disse aqui no início, ele remove a cobertura da arca, mas ele não se aventura pensando, vou dar um jeitinho, descer por ali da arca e vou ver se tem alguma parte da terra. Não, ele espera o Senhor falar, vai. Ele espera o tempo do Senhor. Quantas vezes a gente tem uma ordem do Senhor para ir, mas o Senhor ainda não mandou e a gente se precipita indo antes do tempo? Isso é terrível porque a gente é apressado, a gente se apressa com aquilo que às vezes Deus nem falou pra gente ir, Deus nem falou pra gente fazer ainda. Às vezes a gente tem uma promessa, mas a promessa não chegou o tempo, e aí a gente já vê algo parecido com a promessa, e a gente já vai naquilo dali achando que é da vontade do Senhor, mas não é. E aí a gente perde o quê? Promessas, a gente perde o tempo de viver as obras do Senhor, as promessas do Senhor, porque a gente se precipita. Então Noé, ele dá um exemplo de que ele entra quando Deus mandou entrar e ele saiu quando Deus mandou sair. Agora você imagina, você passa tantos dias dentro de um lugar cercado por água, cuidando dos animais, cuidando da família. A gente às vezes fica 2, 3 dias preso dentro de casa. A gente já fica agoniado, você imagina ficar dias e dias. E mesmo assim Noé não foi precipitado, apressado. Ele esperou Deus ordenar para que ele saísse, e ele e toda a sua família e os animais. Então a gente precisa ter essa conduta de Noé. Quando Deus mandar a gente entrar, a gente entra. Quando Deus mandar a gente sair, a gente sai. Quando Deus mandar a gente fazer alguma coisa, a gente faz. Mas enquanto Deus não der ordem para a gente fazer tal coisa, a gente não deve fazer. Noé não saiu da arca enquanto Deus não ordenou. Eu e você não pode sair ou entrar no lugar a não ser que Deus nos ordene. A gente não pode ter atitudes a não ser que Deus fale, filho, filha, é para você fazer isso. Porque há muitas atitudes, muitas escolhas, muitos lugares que a gente vai entrar, que a gente vai escolher, que a gente vai fazer, que vai ser precipitado, que vai nos destruir. Então a gente precisa ter cautela em saber esperar o tempo de Deus. Se Noé saísse antes, abrisse a arca antes, a água poderia ter entrado, poderia ter acontecido muitas e muitas coisas. Então a gente precisa ter o cuidado que Noé teve de esperar o tempo de Deus falar, agora é o momento, meu filho. Agora é o momento, minha filha, você pode ir. Então a gente precisa esperar, a gente tem que esperar o tempo de Deus, a ordem de Deus, e não tomar a decisão precipitada. Porque quando você se precipita, você acaba fazendo mal a você mesmo. Quando a gente tem uma escolha ruim, o mais afetado é a gente. E às vezes, dependendo do tipo de escolha, vai ser também quem está ao nosso redor. Mas o primeiro a ser afetado é a gente. Você acha que se você não orar, se você deixar de jejuar, isso vai fazer Deus ser menor ou maior ou algo do tipo? Não.
Isso só vai fazer com que você se afaste mais da presença de Deus, com que você esteja mais frio perante a presença do Senhor. Então, não prejudica ao Senhor, prejudica você mesmo, prejudica a mim. Se eu não orar, se eu não buscar, se eu não ler a palavra, quem que eu estou prejudicando? O Senhor? Não, a mim mesma. Então, a gente tem que entender que quando a gente se precipita, quando a gente age com pressa, a gente não vive o tempo do Senhor e a gente acaba fazendo mal a nós mesmos. A gente tem que entender que quando você perde, quando você tem pressa, quando você tem calma, você não está perdendo, você está ganhando. Você perde quando você age com pressa. Quando você age com pressa. Quando você age com pressa, já percebeu que tem aquela frase que a pressa é inimiga da perfeição? Tudo que a gente faz com pressa, a tendência a não sair perfeito, a não sair direitinho é muito grande. Por quê? Porque a gente não está fazendo com calma, com atenção, com cuidado. A gente está fazendo correndo. E com as coisas do Senhor, com a obra do Senhor, com as promessas do Senhor, não é assim. Tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tem que saber esperar o tempo do Senhor, porque o tempo dele é bom. Você vê que Deus, ele cuida para que Noé e a sua família e os animais, eles saiam quando a terra está seca, já ao ponto deles poderem ali começar a frutificar e começarem ali novos seres humanos, novos animais a partir deles. E o Senhor preparou tudo, então a gente tem que entender isso, que o mesmo Deus que preparou a terra para que ela voltasse a ser boa e habitável para Noé, a sua família e os animais, é o mesmo Deus que cuida das nossas promessas, é o mesmo Deus que cuida da gente, de tudo que a gente precisa, das nossas necessidades. É isso que você tem que ter na sua mente, que você precisa não ter pressa, que você precisa esperar o tempo do Senhor, você precisa ser obediente de forma imediata ao Senhor e obedecer às ordenanças do Senhor no tempo em que Ele te mandar. Não age de forma precipitada, porque você vai atrapalhar, você vai fazer mal para você mesmo. Espera no Senhor tudo aquilo que Ele te prometeu que vai se cumprir no tempo do Senhor. Amém? Então esse é o vídeo, eu espero que Deus tenha falado com você, porque comigo Deus falou muito, muito através desse tema. E Noé, ele é assim um exemplo pra gente que a gente deve seguir. Para ler Gênesis, para estudar a palavra do Senhor, que eu tenho certeza que Deus vai falar com você em cada versículo, em cada capítulo, porque é muito bom, gente. Muito, muito, muito maravilhoso estudar a palavra do Senhor, enquanto a gente tem acesso a ela, porque vai ter um tempo que a gente não vai ter mais acesso. Então aproveite enquanto é tempo. Não esquece de comentar esse vídeo, compartilhar, curtir e se inscrever no canal caso você seja inscrito. Tá bem? Esse foi o vídeo. Não esquece de ver o vídeo anterior caso você não tenha visto ainda, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Deus abençoe você, sua casa, sua família e seu ministério. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, Deus abençoe.